E um dos grandes médicos, né? Por exemplo, o médico de Cos, estou falando aí de Hipócrates, há milênios de anos atrás, 430 anos aí, antes de Cristo, ele já falava isso, né? Temos que olhar o quê? O início do problema. Humores. Humores, gente, não é se está bravo, se está zangado, se está feliz. Humores são terrenos biológicos, são miasmas. Olhe os miasmas. Não obstante, Paracelso também, um grande estudioso, filósofo, matemático, médico, também ele falava isso. Aí quando ele começou a chamar de miasmas. Aí vieram, né? Depois, a homeopatia, com Samuel Hahnemann, onde ele também quis pesquisar os terrenos biológicos, só que ele descobriu a homeopatia através da quina. Eu entrei no mundo integrativo para desafiar professores da Unesp, em Araraquara, que lá eu fiz minha pós-graduação em 2000 de homeopatia. Eu quis desafiar os professores, porque eu não acreditava nisso. Para mim era tudo placebo. Aí era uma sala de 32 alunos, até hoje eu lembro. Ele pegou urtica dioica na CH6 e deu para cada aluno experimentar urtica dioica, 6 gotinhas sublingual. E foi aí que ele não falou nada. Deu urtica dioica para cada aluno. Aí alguns começaram a se mexer na cadeira, começaram a se coçar, eu comecei a fazer isso. Aí ele começou a rir. Pois é. Ou menção, tomou urtica dioica, vai manifestar patogenesia daquele repertório do indivíduo doente. Ou seja, quando a pessoa tem um comichão, algum tipo de desconforto na pele, até mesmo uma dermatite, o que ela pode utilizar um dos, né, medicamentos homeopáticos seria a própria urtica, não é? É muito interessante isso. Então a gente vê o semelhante curando o semelhante. Isso daí é material para uma outra live, gente. Mas, mais uma vez, nós temos que ir para predisposições. O temperamento também, que é a parte aí, né, do nosso mental, ele faz parte da predisposição, e o detox não é você olhar apenas para o corpo físico, mas para o corpo emocional. Se isso não tiver casado, combinado, não há saúde, não é homeostasia, que é o equilíbrio geral desse ser vivo. Enquanto você não combinar, não adianta você só tratar a dor do joelho se você não tratar a dor da alma do paciente. Aí depois de Hahnemann, quem foi, né, um dos admiradores de Hahnemann? Dr. Eduardo Bach, outro médico, que ele queria rasgar o diploma e rasgou. Eu sou herbalista. Eu vou largar esse renomado hospital de Londres e vou caminhar, levando minha mala de vidrarias. Eu quero fazer experiência no meio do mato. Eu não quero mais usar injeções, porque na época ele era imunologista, patologista. Imunologista gosta do quê? Injeção, vacina, não é? E ele sabia que o intestino estava a causa. Mas não é porque veio ali um ser do além, falou para Bach que o intestino era a causa. Ele já pesquisava Paracelso, ele pesquisava Hahnemann, ele pesquisava Hipócrates. Grandes nomes, até Galeno. Ele foi lá na história e pesquisou. Onde ele fez os 7 nosódios de Bach. Não é à toa que é 7. Não é? E injetava os próprios germes que aquele indivíduo tinha. Olha, ele fazendo um tratamento homeopático sem ele saber. Não é? Mas o que difere mais a homeopatia é a frequência, não tanto a dose ponderal. Potência. É isso daí. E foi que caiu o órgão na mão dele. Vou estudar a homeopatia, começou a fazer experimentos, deu certo. Ao invés, Vanderleia, de levar a mala de vidraria, o homem começou, ele abriu no meio do mato, levou a mala de sapatos. Isso daí é real, não é lenda. Ele não sabia, claro, em mato, ele vai fazer o que com vidraria? Ele tem que ter sapato para andar, né? E foi que o quê? Aí veio Jacques Ménetrier, gente, 1942. Medicina das Funções. Encontrem esse livro no sebo, Medicina das Funções. Tá? Você não acha mais editado do sebo. Maravilhoso. Lá você vai aprender sobre diáteses. Que nada mais é que miasmas, humores, terreno biológico. Só mudou o nome, tá? Só foi aí... Maravilhoso, diáteses. Diáteses. Você vai entender o que é temperamento que Hipócrates falava, que veio toda de uma geração, para cair na Vanderleia. Caiu na Vanderleia. A Vanderleia trazendo aqui para nós, olha, temperamentos. Que ninguém me respondeu ainda qual a diferença de personalidade, temperamento e caráter. E o porquê que é importante no detox a gente saber isso. Não é? Aqui a Vanderleia. Tá vendo, Vanderleia? Tem aqui, ó, tudo isso. Agora que honra, né? Uma introdução toda dessa.
Agora você trazer toda essa introdução da história da medicina para dizer que chegou até mim é uma grande honra. Eu me sinto muito honrada e recebo e agradeço muito, né, por toda essa introdução aí, para associar, na verdade, esse conhecimento, né? Eu acho que foi assim, um diferencial entre o que se chamava, né, da medicina tradicional e o que é a medicina atual e o que será a medicina do futuro, que eu creio muito que a medicina do futuro ela ainda estará ligada, né, a essa questão das frequências, muito mais Acho que do ligada às presente, terapias, viu? às A práticas medicina do presente, integrativas. Vanderleia. Eu estou numa pós-graduação onde tem É, 338 médicos. O resto é sim. nutricionista, farmacêutico só tem 3 farmacêuticos na pós. O resto é Aham, nutricionista, dentista. Então, hoje, as pessoas estão querendo entender mais o que é esse tal de frequência. Então, é do E, presente. é, E eu sempre digo assim, né, que quando a gente começa a pensar muito, né, sobre o que a gente está estudando, né, o que a gente está fazendo, qual é o caminho, na verdade, né, que a gente vai levar daqui para frente em relação a todo esse universo, né, das terapias, desse mundo da medicina em si, eu começo a pensar assim, né, que muita gente ainda está pensando naquele passado, no modo tradicional de você olhar para a pessoa pensando muito lá no passado e às vezes esquecendo, né, de viver e experimentar, vivenciar coisas diferentes, né, aqui nesse presente, nesse mundo que a gente tem e de repente gerando aí alguns uma ansiedade para lá no futuro, né? O que vai acontecer lá no futuro? Aí eu sempre digo, né, que o passado, na verdade, é um cheque que já foi cancelado. O futuro é um cheque pré-datado que você nem sabe se você vai receber, mas o presente é dinheiro na mão, né? É você trabalhar com aquela energia, com dinheiro na mão. E dinheiro na mão, né? O presente, trabalhar o nosso presente, é trabalhar essa parte de autoconhecimento. Né? Por isso que é muito importante a gente começar a pensar em olhar para dentro da gente. Né? Quando eu comecei a estudar essas questões do detox, eu já tinha passado por vários treinamentos, enfim, trabalhando terapia floral. E muitas vezes, assim, você via que as pessoas estavam lá empolgadíssimas. Vou lá, vou Sim. marcar uma consulta com a doutora Juliana porque ela é inovadora, porque ela faz um monte de coisa diferente. E aí tá. Juliana faz uma prescrição excelente, uma série de recomendações aí que dependem só de mim, do meu comportamento, das minhas ações, das minhas atitudes para realizar, né? Tá lá, volto com um PDF de 20 páginas, né? Cheio de recomendação, os meus homeopáticos, Não florais, assusta não, vibracionais, né? Vanderleia. O Enfim, pessoal vai assustar. Tudo isso no detox. é, não é tudo isso, é quase. Quase 19, E aí eu né? chego Página em 19. casa. É, eu fiz um relatório ontem que deu 13. Aí eu chego em casa, aí eu volto para o mesmo ambiente que eu estou, eu volto para a mesma realidade, eu volto a fazer a minha rotina, volto a fazer exatamente as mesmas coisas. No primeiro dia eu vou lá, faço, no segundo dia eu faço mais ou menos, no terceiro eu começo a esquecer daquilo que eu estou fazendo, né? Porque, né, não fez, não virou todas as chaves talvez que deveria virar, né? E quando eu comecei a associar terapia floral com comportamento, com comportamento, com os temperamentos, né, com toda essa história aí que você deu essa introdução, eu tive resultados que foram muito mais interessantes e foram muito mais rápidos, porque eu consegui entregar para a pessoa aquilo que de verdade ela uma metodologia ou achar uma estratégia, enfim, que de verdade fazia parte da essência dela. Porque como você falou, a gente tem, né? Isso vem da gente. A gente tem os nossos moldes lá da infância que definem, né, os nossos comportamentos. E você, para transformar a tua vida, para você chegar na saúde que você quer, primeiro ponto é o ser, né? Eu tenho que olhar para dentro de mim e pensar assim: consigo fazer esse tratamento? Eu sou uma pessoa que vai seguir essa regra, que vai buscar tal atividade, que vai botar despertador para tomar lá o meu floral, porque eu esqueço, né? Então as pessoas hoje em dia elas vão buscando muito o ter e o fazer, querendo o atalho, mas elas acabam não olhando para dentro delas.
E eu digo isso assim, né? De você ficar, de você não ter o resultado que você quer, às vezes, dentro do detox, porque a gente não aprendeu a olhar para nós e transformar o nosso ser. Se eu tenho uma doença, se eu tenho um problema, se eu tenho algo que eu preciso mudar, né? Ou virar a chave, né? Eu só consigo fazer isso se eu consigo olhar para quem eu sou na minha essência de verdade, né? Exato. Entendendo toda a minha história, aquilo que qual que é a minha missão de vida, o meu propósito aqui nessa vida, né? Então, a linha de Floral Personalité, trabalhando comportamentos, né? Trabalhando o perfil comportamental, ela tem o lema dela, né? Que tá ali, né? Que é seja quem você nasceu para ser. Porque é o que a gente busca, né? Trabalhar toda essa parte de limpeza do nosso terreno, limpeza do nosso corpo, mas aos poucos ajustar isso para dentro da nossa realidade, para dentro daquilo que eu sou de verdade. Sim, Né? Aí o resultado é perpétuo. Aí o resultado é duradouro, né, Juliana? sim, verdade. Muito legal. Sabe que eu fiz o meu teste de personalidade? Eu posso colocar esse teste de personalidade no grupo do Telegram, se me permite? Pode, pode. Posso? Com toda certeza. Bom, ao Eu vivo, acho que perguntando, claro que você tem que falar que pode, né? Ai, meu Deus do céu. Eu sempre coloco meus convidados em pegadinhas. Desculpe. nada. Existem, eu creio assim, ó, que existem coisas na nossa vida, né, que funcionam como uma missão de vida pra gente. E eu acredito muito que essa linha de terapia floral, da Personalité, ela veio para minha vida justamente como isso, né? Existiram várias mensagens antes, né, de começar a gente a trabalhar com essa linha, né, de montar ela, na verdade. E eu acredito que isso faz parte da missão de vida, da minha missão de vida. Fazer com que você olhe para dentro de você. Para que você entenda por que você não está tendo a saúde que você quer, por que você não está levando adiante o tratamento que você faz. Porque quando a gente fala de detox, as pessoas pensam em suco verde. Né? Suco verde, suplemento, limpar o intestino. Mas elas não entendem que elas precisam limpar memórias, emoções, pensamentos, comportamentos, introduzir novos hábitos para daí começar a ter o resultado que elas querem também, né? Olha, é tão interessante que eu fiz um teste, né? Ficou empatado o visionário e o executor para mim. E eu não me acho tão visionária. Aí você fala, Juliana, você criou frequência vital, você não é visionária? Pelo amor de Deus, você vai olhar isso pra mim, né? Você não tá se enxergando. A gente não tem dificuldade de se enxergar? Você que tá aí nos assistindo agora, você não tem dificuldade de se enxergar? Parece que a gente tem dificuldade. O outro é tão fácil você tratar do outro. Parece assim, que faz, né? Você escaneia a pessoa, você consegue tratar. Mas como é difícil tratar a gente, como é difícil a gente se ver. Sempre a gente quer colocar máscaras ou redomas pra gente não ver a verdadeira pessoa. Deu empatado e deu o comunicador um ponto a mais. Quase os três ficaram empatados. Olha que interessante. Imagine, eu falo pouco, né, Vanderleia? Eu falo bem pouco. Que interessante. Mas que, na verdade, Mas né, esses três, o que eu devo tomar? Posso tomar dois de uma vez? Na verdade, nós temos os 4 perfis, né? Dentro de quem nós somos, a gente tem os 4 perfis. Lógico que sempre vai ter um perfil que ele vai... as pessoas vão te enxergar mais com aquele perfil. Né? Então, a gente vê hoje a doutora Juliana nas redes sociais, é lógico que a gente vai te ver como muito, né, comunicadora e como muito visionária, lógico, por tudo que você cria, você tem bastante criatividade, você está sempre buscando inovação, alternativas, então a gente te vê assim. Eu sei que você tem um grau de execução rápido, muito, né, porque muito maior, faz negócio muito mais, executora. Eu falo, Juliana, e delega. Quando vê, eu tô 3 da manhã trabalhando. Cadê seu sono? Delega. Eu sempre fico ali, porque quando eu vejo, eu já tô fazendo as coisas. Sim, então assim, a gente faz negócio juntas também. Então eu sei que teu grau de execução ele é muito alto, porque várias vezes você já me respondeu mensagem 1h da manhã, porque estava terminando de preparar uma aula, sabe? Mas a grande sacada, assim, ó, de você entender sobre perfil comportamental é você perceber o que faz sentido para você trabalhar agora. Né? Se você quer trabalhar a tua parte mais executora, mas trabalhar com suavidade, aprendendo a delegar, o Floral Executor vai te ajudar nisso. Você quer trabalhar a tua comunicação porque você quer vender
produtos de lançamento lá na tua farmácia, você tem que trabalhar a comunicação, achar palavras, né, que sejam encantadoras, sedutoras para levar o benefício para o cliente. O comunicador faz todo sentido. Se você quer, por exemplo, trabalhar o teu lado mais visionário, trabalhar, né, a abertura do teu terceiro, do teu sexto chakra, trabalhar a visão, ver novas possibilidades, né, de repente inovar dentro da tua profissão, o visionário vai te ajudar nisso. E o perfil conforme, eu acho muito interessante, né? Você sabe que eu já atendi mais de 1000 pessoas com perfil comportamental, né? E na época que eu comecei a trabalhar perfil comportamental, eu trabalhava mais com farmacêuticos. E assim, das pessoas que chegavam até mim, a maioria tudo do perfil conforme. Por quê? Porque a gente trabalha com método, com metodologia, com passo a passo. Então, o conforme te ajuda nisso. Mas ele também te ajuda a destravar por você, aquele caminho rígido, onde você quer ser perfeccionista demais e você não demonstra os teus talentos, né? Então, dependendo daquilo que você quer trabalhar, a gente consegue ajustar a fórmula floral. Aí, depois você me diz, o que tu pretende trabalhar, né, hoje em dia? Daí a gente Inteligência trabalha o emocional. Eu floral. acho que esse todos precisam. Tem que colocar na caixa d'água da Sanepar. É a companhia de abastecimento aqui do Paraná, tá, pessoal? Que não é do Paraná. Esse daqui, ó. Colocar na caixa d'água da Sanepar. Inteligência emocional. Vamos dizer que todos nós estamos na flor da pele. As pessoas, assim, parece que perderam a noção do... Calma, né? Vamos conversar primeiro. Pode reparar, né? A pandemia trouxe muito isso, do desespero, do medo do amanhã. Sim, e o inteligência emocional, ele surgiu, na verdade, porque todos nós, nos nossos, dentro, né, só a gente sabe, né, aquele monstrinho que fica falando aqui, né, uma hora do lado direito, outra hora do lado esquerdo, e aquela nuvenzinha que fica em cima da nossa cabeça quando a gente está dormindo, né, quando a gente deita na cama, né. Todo mundo sabe qual é a sua realidade. Então, quando a gente foi pensar na terapia floral, para fazer a linha da Personalitem, a gente sentiu falta de algo que trabalhasse os nossos sabotadores, que trabalhasse procrastinação, que trabalhasse os nossos medos conscientes e inconscientes, que muitas vezes é o que nos trava, né? Então, a inteligência emocional, ele veio para ajudar a trazer esse equilíbrio, né, entre o racional e o emocional, para tirar esse impulso, né, de você jogar para fora aquilo que não é o momento, né? Talvez de você falar, né? E é muito interessante, sim, né? Porque, na verdade, é disparado o floral hoje que eu mais vendo é o inteligência emocional, e as pessoas relatam muito, assim, né? O quanto, às vezes, tem um reflexo no físico, né? Muito, De né? dormir melhor, de colocar mais foco de fazer o que ela se propõe, né? Na verdade, é fazer. Aí eles falam, ele serve para emagrecer, serve para... Não, ele não serve para isso, mas ele serve para te dar o equilíbrio emocional, para te trazer o ajuste fino que muitas vezes está no nosso campo vibracional. Não está só naquilo que a gente faz. E eu fiz Você viu aquele aparelho do Bill Well lá no congresso, né? Vi. Eu fiz a análise dele com o inteligência emocional. Me diga. Do antes, o depois, né? Então ele chegou assim, no dia, né? Você sabe que a gente, como tu falou, né? A gente muitas vezes duvida um pouquinho da gente, né? Daquilo que a gente faz, de dizer assim, nossa, mas será que é isso tudo, né? Eu estava cansada, foi no final do congresso. Aí eu falando lá com as meninas, que elas fazem essas análises dos florais de Saint Germain. Aí eu falando dos florais, personalité, elas, você não quer fazer aí uma avaliação? Vamos fazer um antes e um depois? Muito bom. Eu pensei assim, né? Eu não sei se eu te falei, eu caí lá no congresso, caí, bati com o joelho, eu assim, nossa, será que eu tô preparada para fazer isso, né? Porque com dor aqui, dor ali, dor lá, e daí, né? Mas tranquilo. Aí eu fiz, né, a avaliação lá, que a gente coloca lá os dedinhos, fiz 3 avaliações. E assim, ó, foi incrível o resultado, né? Eu fiz, né, lógico, né, com a cara e com a coragem, né? E foi incrível o resultado, porque na primeira avaliação apareceu ali, né,
meridianos que precisaria trabalhar, né? Em função da questão da dor e o cansaço, né? O chakra básico totalmente bloqueado, né? Porque o joelho, né? Ligado ao chakra básico, e aí o chakra básico e o laríngeo. Aí tá, né? Até então era o que eu já tinha entendido que realmente era o meu problema. Eu disse, agora vamos tomar o inteligência emocional, as 3 gotinhas, e vamos ver depois como é que fica, né? Porque o cansaço, né? Diminui Sim. teu emocional, não tem E foi emocional que isso aguente muito também, né, depois. Vanderleia? Você está numa egrégora ali, é muita energia misturada, no ambiente sem sol, só ar-condicionado. A gente entra de manhã, só sai à noite, não é? Imagina a carga eletrostática daquele ambiente. Então, claro Nossa, que vai demais. bagunçar todos os seus meridianos e chakras. Vai Não, bagunçar. o sangue tava cheio de rulô, né? Não, nem Nossa, se, tá inflamado aí. né? Desidratada, Eletromagnetismo. inflamada. É. É. Daí tá, tomei. Daí ali já deu uma variação e depois de 2 horas eu fui lá e fiz a avaliação de novo. O equilíbrio emocional, ele chegou a 95% e o equilíbrio do corpo físico, ele aumentou em 45%. Então é aquela história assim, né? Quando você regula o teu emocional, lógico que o teu corpo físico acompanha. Então, às vezes a gente não tem resultado no nosso corpo físico porque a gente não está alinhando com o nosso corpo emocional. E apesar do medo, né? Quando eu fui fazer o primeiro exame, eu fiquei pensando assim, nossa, mas será? Mas será? Vamos ver. Aí depois eu fui, né, na primeira avaliação lá, que foram 3. Na primeira avaliação eu fui lá, olhei e deu assim, não, mas beleza, eu confio no que eu fiz, né? Eu acredito naquilo que eu fiz. Daí fui lá, fiz a avaliação e depois eu saí de lá, assim, Juliana, chorando, sabe? Da alegria Parabéns. é, de uma metodologia que você comprova o resultado. De você Então, fazer a assim, diferença com todas essas coisas lindas aqui, ó. lindo, né? Parabéns. E eu Pessoal, digo, para quem está e entrando eu agora, digo, seja bem-vindo. Vou colocar no grupo do Telegram, nos meus stories, tá? Para quem não está no grupo do Telegram, eu já coloco o link depois para vocês entrarem no grupo gratuito, que lá vai ter o teste de personalidade. Já fazendo aí, retratando um convite para a Vanderleia dar uma aula extra na nova trilha de detox, que vai ser lançada dia 23/1. Por favor, você dá uma aula só para explicar quando que se usa, qual é o tipo de personalidade de cada indivíduo. Seria muito importante para os alunos da trilha de detox. eu super topo, né? Você sabe que eu sou Que super bom. parceira. Agora, pergunta quanto tempo entre as avaliações? Foi 1 hora entre uma avaliação e outra. Não precisou nem chegar 1 hora. Ótimo. com mais tempo. Quanto 1 hora, deu tempo? 3 horas entre as avaliações. Bom, primeiramente, Eu já me digo que a perguntaram aqui. inteligência. Já perguntaram aqui, Vanderleia, se os produtos frequenciais, na sua opinião, demoram muito para fazer efeito. Porque ela já ouviu Já está falar que produto frequencial respondido. demora para fazer efeito. Não, já está respondido. Ele é muito. Existem linhas e linhas de tratamento. Lógico que a gente sabe que existem variações. Mas dentro da minha linha de trabalho e da doutora Juliana, né, da linha de trabalho dela, a gente procura trabalhar com as terapias, com os produtos que realmente têm essa eficácia, que a gente consegue perceber na gente e a gente tem o feedback dos pacientes. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas floral demora para fazer efeito. Né? A gente vai ver, mas como que você toma? Qual é a frequência? Quanto tempo tomou? Né? Aí você vê já as diferenças do que existe ali em um no outro. E outra situação assim, ó. Quer ver o efeito de uma terapia floral, de uma terapia vibracional? Aplica numa criança e aplica num animal. Pronto. Sim. Você vai Muito ver o rápido. efeito, porque eles não têm o nosso, né, as nossas crenças. Eles só se entregam ao São tratamento. Né? Então, receptivos. para quem é muito cético, para quem é muito cético, eu digo, experimenta, né, levar o seu animalzinho, o seu pet, para fazer um tratamento com uma terapia vibracional, com floral, enfim, e com as crianças. Aí depois você me conta se faz efeito rápido ou se não faz efeito, porque eles não têm a venda da crença como nós temos, né? Isso é muito interessante. Ou muitas vezes também chega paciente aqui que depois ele fala assim, eu não sei até quando que esse floral me ajudou ao sono, no dormir. Aí eu falo, como que tá? Uhum. Quantas vezes por noite você acordava antes? 5 vezes por noite. Quantas vezes está acordando agora?
Ah, tem noites que eu nem acordo, tem noites que eu acordo só uma. Eu falo, poxa, você acha que não melhorou? Você acha que não fez efeito? Aí a pessoa cai em si, porque entra também no automático e nem percebe as mudanças que estão sendo feitas em todos os níveis, não é? Até no nível óbvio, que é o que mais trabalha, comportamental. É muito bacana. E frequência, gente, tudo vibra. A madeira vibra, tá? A pedra tem uma frequência própria dela ser aquele mineral, aquela pedra. A célula do seu fígado, hepatócito, ela tem uma frequência própria que distingue da célula renal, que distingue da célula muscular, que distingue de um miócito de uma célula muscular. Então, tudo tem uma frequência, uma assinatura eletrônica universal nesse planeta. Cada mineral, cada elemento químico, cada composição que existe. Ok? É muito interessante isso. Sabe quem usa muito frequência, quem estuda muito a bioeletrografia, a frequência dos materiais? Não é? Meu marido, ele ama aviação. Ele não é piloto, mas ele ama aviação. Eu digo, para quem acredita em vidas passadas, ele foi alguma coisa da aeronáutica. Ele tem coleção de aviões, réplica, tá, gente? Ai, que me dera se fosse aviões assim para eu voar o planeta todo. Mas ainda. Verdade. Ai, que delícia. Mas eles usam muito a bioeletrografia para ver desgaste de material da carcaça da aeronave, para ver se a aeronave pode estar ainda voando, é segura para voar ou em desuso. Eles pegam parte daquela carcaça, da carapaça do avião, coloca um aparelho de biorressonância, olha que interessante, e verifica a composição daquele material. Tá igual ao padrão, ao material novo, original? Oba, aguenta mais tantas horas de voo, que é tudo repertorizado. Não aguenta, né? Não tá igual, tá muito discrepante do material original. É bom fazer, né? Ou colocar no ferro velho, fazer uma reforma aí dessa carcaça. Eles usam isso para segurança do material do avião. Olha só, que interessante. Então existem frequências dos materiais aí. Por que a gente não vai dizer que nosso corpo humano é uma frequência? Não é? Essa energia prânica, a energia vital que nos mantém vivo, pessoal. Essa é a diferença agora, gente, aqui, para daqui um segundo alguém cair em óbito. Continuam os mesmos órgãos lá. Em um minuto, a pessoa que está desfalecida não mudou nada. Continuam os mesmos órgãos. O que mudou? O coração não bate mais, houve parada encefálica, né? O cérebro não funciona. O que é isso? É frequência. Não só de batimentos, não só de ondas em hertz cerebrais, mas a frequência das células, porque o resto está tudo lá. Olha que interessante. A gente vê que tem uma energia vital que nos impulsiona, uma energia universal, energia prânica, não importa o nome que você dê, o que você acredite. Mas tem algo além do material que nos impulsiona e nos mantém a saúde. É isso que nós estamos falando, não é? Você detoxificar é você olhar para esses dois patamares. O que eu posso nutrir o meu corpo físico e o que eu posso nutrir o meu corpo energético. E pensamentos, emoções, temperamentos, né? Personalidade tem a ver com tudo isso que a Wanderleia está trazendo. Wanderleia, você falou muito da questão do frequência vital também, que você usa frequência vital com os seus do personalidade. Que bacana que você tem sentido assim diferença. Eu trabalho, né, dentro do meu atendimento, eu trabalho com a metodologia onde, né, um dos pontos, né, da gente fazer a anamnese é a biorressonância. Então, dentro da biorressonância, a gente consegue identificar a falha da carcaça do avião, né? Onde a gente vê quais são os pontinhos ali que a gente precisa ligar e que a gente precisa trabalhar. E a gente sabe que muito é um exame que, na verdade, é um exame biofísico, né? Ele está ligado aí com a questão, né, como você falou, da energia dos órgãos, o que é ressonante, não ressonante com você. E eu tinha, né, uma limitação, na verdade, né, que era aqui em Santa Catarina, que a gente não consegue algumas prescrições, né, de organoterápicos, florais, frequenciais, enfim, a gente não conseguia com uma facilidade aqui nas farmácias. Várias vezes, né, eu falei para você, Juliana, não uma fórmula detox assim, sabe? Porque aqui não tem. Então, o Frequência Vital, ele foi muito interessante, porque além da gente ter os testadores, né, da biorressonância que a gente pode fazer com ele, o tratamento foi como se tivesse virado algumas chaves. E quando você trabalha com fitoterapia, você chega num nível, né, de tratamento.
aromaterapia, terapia floral, né? São várias camadas que a gente consegue trabalhar. Mas quando você começa a trabalhar com frequências, com produtos frequenciados, com produtos ali que tem um imprint energético daquilo que você precisa, você sobe outro nível de tratamento. Então, eu tenho vários clientes, assim, já relatei isso para Juliana, pacientes, assim, onde a gente estava tentando trabalhar crises fúngicas de anos que a gente não conseguia trabalhar, né? Mesmo com parceria com médico, né? Receitando lá toda a parte terapêutica da farmácia, trabalhando com fitoterapia, aromaterapia, enfim, a gente não conseguia trabalhar de forma efetiva. A gente começou a trabalhar, foram 90 dias de tratamento com o vibracional, com frequência vital, até hoje a pessoa não reclamou de mais nada. E era assim, era uma constante de mais ou menos 2 a 3 anos de uma cliente que reclamava, né? Foi um dos casos, assim, que para mim, que trabalhar... parasita, que foi muito bom. Trabalhar fungo, trabalhar parasitas, trabalhar um oxiurus, onde que a gente consegue trabalhar um oxiurus de uma forma eficiente e eficaz, sem alinhar com a terapia vibracional, né? Os herpes da vida, né? Onde você começa Vou mandar aqui pela farmácia. Eu vou mostrar onde está a frequência vital. Vocês vão conhecer parte aqui, gente. Né? Eu tô aqui já. Aqui meus aparelhinhos, ó, a parte dos meus aparelhos que eu falei que eu tenho no consultório farmacêutico, isso daqui. Tudo aparelho de tratamento e biorressonância, pessoal. Alguns eu tenho aqui. já. Tem uma parte aqui que já vai ficar mais escuro, mas pode ir falando, Vanderleia. Mas é muito legal aqui a luz. A gente trabalha, quando a gente faz a biorressonância, né? Uma das partes ali, né? Que faz parte do processo de anamnese é a gente identificar parasitas, porque parasitas, muitas pessoas não sabem, mas eles também definem os nossos comportamentos. Né? Porque às vezes, eles nos induzem a comer um açúcar que eu não quero, ou comportamentos que estão ligados, né, mais à parte sexual ou procrastinação, dependendo do tipo de parasita, você precisa fazer esse processo de desintoxicação para depois conseguir trabalhar o emocional, né? E a gente não consegue ter sucesso para trabalhar um processo de detoxificação somente com o albendazol, secnidazol da farmácia, Anitta, os populares ali. O que acontece é isso mesmo. Muitos dos parasitas já estão resistentes. Sim. Não é? Aí cada vez mais a indústria farmacêutica tem que abrir mão de pesquisas, criar novos vermífugos, né? Eu falo inseticidas de parasitas, que não é só para inseto, mas de parasitas também, que acabam o quê? Intoxicando cada vez mais a gente. Aí o fígado não aguenta mais, porque são moléculas novas que não estão acostumadas a isso. Aí o rim se prejudica e toda a parte imunológica, não é? Pessoal, esse aqui é o cantinho do floral, ó. Aqui tem tudo frequência, tá? Que ajuda na emoção, ó. Tá reconhecendo, Vanderleia? Gotas do infinito. Aqui. Aí eu tenho aqui a linha, ó, Personalité, ó, que nós estamos falando agora. Mais gotas do infinito. Aqui tem a linha da frequência vital, que a Vanderleia estava falando, tá? Tem vários produtos da linha frequência vital. Quem tiver no grupo do Telegram lá também tem o catálogo da linha da... Travou um pouquinho, né? Travou, voltou. Voltou. Esse daqui que é o detox para bactérias nocivas, que é interessante para quem tem desbiose, para intestino. Isso falando de desparasitização frequencial, tá? Já que nós estamos falando de detox. Esse é o fungos e vírus. Muito bacana, porque para tratar síndrome fúngica é complicado. Ainda mais, muitos dos fungos vêm da parte dos alimentos, não é? Suco de uva, vinho, tem muitos fungos também. E tem o VP que acabou aqui. O VP é que eu não posso manipular todo dia, tem dias específicos para a manipulação deles. Que eu faço tudo de acordo com um rearranjo numérico universal. Tem tudo aqui, a frequência vital, ele tem todo um conjunto de sinergias harmônicas frequenciais, inclusive dia certo para manipulação. Aí tem mais linha Rescue aqui, outros florais, isso é Saint Germain, tem floral quântico aqui também.
Aqui são os florais quânticos. Tem, ó, prateleiro só de florais quânticos. Aqui é meu cantinho. Faz parte do meu Ai, que universo também. delícia. Tratar a pessoa É, calma, né? A Elis é, tá dando palma aí, não sabe. Ela sempre vem aqui. ai, que lindo, né? Você sabe Que que bom, venha me o conhecer. inteligência, você Aqui é o sabe balcão do que foi uma farmacêutico, ó, dobradinha gente. Aqui é o boa. balcão do farmacêutico, aqui é a entrada da recepção. Venha me conhecer. Que A parte lindo. de suplemento aqui da farmácia, outra parte de cosmético, aromaterapia. Que bom. Bom poder mostrar para vocês Você sabe também. que Você sabe que foi uma casadinha boa usar o equilíbrio junto com inteligência emocional para trabalhar, né, em conjunto os problemas emocionais, porque um pega a frequência que o outro não está trabalhando. Que Se bacana. você, Olha, se você obrigada por quiser, você me eu já ajudar falei a de inteligência repertorizar. emocional. Agradeço por É, ajudar a repertorizar aí, viu? E me fale, tudo isso, o que é o detox para você? olha, o detox, eu acredito que ele é um estilo de vida. Que a gente acorda ou a gente está se intoxicando, a gente está gerando radical livre, a gente está aí fazendo aí uma série de reações químicas, bioquímicas, né, que interferem no nosso corpo. A grande diferença de você entender o que é o processo detox é você ter o poder de escolha. É você olhar e dizer assim, não, isso aqui serve para minha vida, mas isso aqui já não serve mais. Né? É você saber assim, ó, eu vou estar exposta. Hoje eu fui fazer um exame, fui fazer uma mamografia. Eu sei que eu ia estar exposta à radiação. O que eu faço antes? Eu cuido desse processo, protejo, né, os meus órgãos mais vitais para trabalhar todo esse processo para não Bem, fazer o quê? Eu não tenho como não fazer o exame, é uma demanda. sim, Então, trabalhar detox é trabalhar estilo de vida. Quando você aplica essa metodologia no teu trabalho, né? Você como terapeuta, profissional da área da saúde, é você saber que você tem que mudar paradigmas, que você tem que fazer, que olhar para aquela pessoa, entender sobre ela, entender sobre emoções, comportamentos, pensamentos, sentimentos, achar a melhor estratégia para que ela tenha adesão ao tratamento e fazer, né, o principal, né, que é fazer ela mudar o estilo de vida. Né? Não adianta de nada a gente vai lá, faz uma caixa enorme de biorressonância, 300 testes, e diz, ó, você está intoxicada por isso, e você não pode mais comer em panela de alumínio. E a mulher só tem panela de alumínio na vida dela. Então, a gente tem que orientar, falar, fazer, né? Traçar as estratégias como você passa lá também, sim. para que ela entenda qual é o custo e o benefício que ela tem, né? Tudo é De questão de aderir, escolha, de né? integrar. Tudo é questão de escolha. Então, Verdade. quando eu falo assim, quando a gente fala assim, né, que é um processo de detoxificação, não é só pensar no corpo físico. O corpo físico é só a consequência daquilo tudo das verdades que eu escolhi, né, para colocar na minha vida. Se eu escolhi que tomar Coca-Cola tá ok, tá tudo bem, é a minha verdade. Quem é a Vanderleia para dizer assim, ó, você tá cheio de parasitas e se você tomar refrigerante, tem açúcar, não vai ter sucesso tão rápido. Quem sou eu para dizer você está proibido de fazer isso? Né? Trabalhar o processo de detoxificação é mostrar para a pessoa aquilo que ela precisa trabalhar, trazer para a consciência dela, mas é ela que escolhe o que ela vai fazer. Né? Perfeito. É ela que sabe, Que lindo. é ela que vai ela que vai dizer o que ela quer, qual que é a verdade dela e o que ela quer levar como verdade para ela, né? Pro resto da vida dela. Quando eu comecei a fazer os processos de detox comigo, aí eu vi assim que a água daqui da minha região tem muito arsênico, eu tava com um arsênico, né, assim, explodindo. Eu fiquei um tempão sem comer arroz, né? Aí o meu marido dizia, mas se tu não vai comer arroz, o que que tu vai comer? Não sobra nada. Sobra batata, sobra, né? Sobra um monte de coisa. Então é estilo de vida, é você olhar assim, isso agora não me faz bem, então eu vou abrir mão. E Isso outra agora coisa, não, sujou, não limpou, faz né? parte. Sujou, limpou. Se for pensar assim, você não vai comer nada, você vai ter que escovar os dentes,
você sabe que você não vai nem viver, porque você vai ter que tomar banho. Então, é você entender que você sujar faz parte, mas limpe. E cada vez, se você se sujar menos, ou seja, ficar longe de agentes tóxicos, melhor ainda, não é verdade? Total, e é isso que eu falo, por isso que detox é estilo de vida, Uhum. sabe? Acho que até no teu próximo livro, que eu sei que daqui a pouco sai, você tem que trabalhar estilo de vida, lifestyle, É, lifestyle. Mas a detox. mandala da saúde integral, você lembra dos cursos que você fez todos os cursos? A mandala da Sim, saúde integral fala do meio sim, ambiente, relacionamento sim, interpessoal, meditação, crenças, estilo de é, vida. Então, assim, é para a rota da tudo. saúde, gente, são muitos aspectos. Vocês têm que estar comigo no mapa de intoxicação. Vai ser domingo e segunda-feira agora, 22 e 23. Vai ser algo muito instigante, onde nós vamos passar por diversos pontos da anamnese integrativa. Não é? Eu tive a honra de receber aqui a Vanderleia hoje. Maravilha. E tá o link aí na bio para se inscrever no mapa da intoxicação. Depois também vai ter a oferta do lançamento da tríade detox renovada, que é todo um método detox que eu faço já há anos com pacientes, que a Vanderleia também já conhece, já aplica nos pacientes dela. Não é? A Vanderleia, eu acabei de intimar ela com uma convidada para dar uma aula extra na tríade detox só sobre temperamento, explicando melhor a função de cada temperamento. Fico muito feliz com o seu apoio, porque hoje em dia todos nós, né, em parceria, estamos nos ajudando. Agradeço vocês estarem nos ouvindo. E, Vanderleia, quais são as palavras finais aí? Eu acho que a gente tem que aproveitar essa nova era que está se mostrando aí pra gente, sabe? E Aham. entender o que, que de verdade a gente veio fazer nessa vida, nesse mundo. Começar a olhar para os teus dons, para os teus talentos e colocar eles em prática, né? Sim. O conhecimento é excelente e é muito bom, mas é conhecer e aplicar, né? Dentro da metodologia da doutora Juliana, ela nos instiga a isso, né? Conhecer e aplicar. Vai lá, assistiu hoje, vai Sim. lá e faz, pratica. Sim. E a nova era, ela pede assim, ó, profissionais que sejam diferenciados. Eu vejo muitas pessoas sofrendo porque não tem o trabalho que quer, não tem a renda que quer, não faz aquilo que gostaria de fazer, acha que fez uma faculdade. Eu já passei por isso, achando assim, para que eu fui fazer farmácia, né? Hoje eu penso que, graças a Deus, eu fiz farmácia, porque dentro da farmácia eu comecei a identificar quais eram os meus dons e os meus talentos. E eu tenho uma frase que faz parte da minha vida. Eu sempre digo que os dispostos se atraem. Então, quem está assistindo a gente hoje é porque realmente ele faz parte da nossa egrégora, né? Ele faz parte daquilo que ela precisava ouvir, precisava sentir, precisava falar. Só que a gente está num mundo que a gente não se permite, muitas vezes, experimentar coisas novas, experimentar coisas diferentes. E quem quer trabalhar com saúde integrativa, né, tem que pensar que sim, é um campo, é um mar azul, né? Tem muita coisa para ser feita ainda, tem um Verdade. campo muito grande para ser trabalhado. Só que a diferença entre você escolher o profissional que vai caminhar contigo faz toda a diferença. Eu já fiz vários investimentos que eu não posso dizer que eu me arrependo, porque foram conhecimentos que conhecimento não tem valor, né? A gente não consegue mensurar de forma financeira. Mas escolher pessoas que andam com você faz a diferença. Né? Porque Sim. hoje a gente tem vários mentores, né, Juliana? Na internet, aí todo mundo está apto a ser mentor de todo mundo. Exato. Mas eu quero descobrir pessoas que estejam querendo andar do meu lado, Exato. que me deem suporte, que quando eu não consiga achar uma solução terapêutica, a gente vai lá, Juliana, não estou dando conta disso, daquilo, não sei o quê. O que você tem aí na farmácia? Manda para mim, sabe? Isso não tem preço Eu no mundo, não tem, agradeço a sabe? parceria. Nossa, que lindo suas palavras. Estou emocionada, viu? Verdade. Não, mas é uma grande verdade. Alguns podem achar que é rasga-seda, mas eu também não me importo com a opinião dos outros, porque a gente toma bastante inteligência emocional, equilíbrio, né? Perfeito. É Aqui, porque que essa é bonitinho. a minha verdade. E eu escolhi, desde que eu entrei para a terapia integrativa, trabalhar com as minhas verdades e respeitar as verdades dos outros, né? Então eu tenho só É. a te agradecer por tudo e por tanto, né? Que a Ai, que gente já linda. viveu e que a gente tem para viver ainda.
Olha, eu fico muito feliz mesmo com a presença de todos que entrou aqui, que se doou, né, parte da sua noite para estar aqui conosco, nos ouvindo. Quero te agradecer demais também, Vanderleia, por ter sempre aceitado, né, os convites de última hora, ou até as propostas indecentes também que eu faço de última hora para você. Que bom que você aceita. Sem problema. Ai, que delícia. Vamos estar juntos aí, né, nesse mundo integrativo, porque nós podemos. Basta nós virarmos a chave, pessoal, e falar assim: o que eu posso fazer de melhor para mim mesma e para o próximo? Porque não adianta você amar o próximo se você também não se amar. Não é verdade? É isso mesmo. Rodei aqui parte do meu espaço na farmácia com vocês. Deixa eu só fazer um comentário. A linha Personalitem, a gente não vende em nenhuma farmácia, com exceção da farmácia da doutora Juliana. Opa, Por quê? Porque sim, não vendo nenhuma farmácia. A única farmácia que tem é sua. Por quê? Porque é o que eu digo, né? Os dispostos se atraem. Quando a doutora Juliana falou que gostaria de colocar na farmácia dela, além dela já ter todo esse conhecimento que vocês sabem que é maravilhoso, ela colocou a equipe dela para treinar, ela colocou a equipe para experimentar, para viver, para vivenciar. Né? Então, só queria lembrar, né, deixar esse à parte, porque os teus alunos depois eles já têm também como adquirir com você o floral. Exato, pessoal. Podem seguir o @ Farmácia Eficácia Brasil, viu? Tem muitas coisas boas, maravilhosas. Bom, eu vou agora terminar. Deixa eu tirar esse ring light daqui. Vou terminar no meu cantinho de bar, tá? Meu cantinho de bar. Aí chegam os clientes aqui no atendimento, acho que é meu marido. É seu marido, que eu tenho a foto de bar aqui, ó, né? É seu marido? Eu falo, não, ele é meu mentor espiritual. Porque foi minha vida antes e depois, né? Da floralterapia. E se você acredita que é tão interessante, quando eu estava dando aula presencial, que eu dei aula muitos anos presenciais, e agora eu estou nos online, no curso de pós-graduação, né? E a minha disciplina no curso de pós-graduação é as bases das terapias vibracionais, onde eu falo florais. E dentro, lá na pós, 2 alunas em cidades diferentes falou assim: que esse senhor que estava te acompanhando ali? Eu falei, não tem senhor nenhum. Eu vim sozinha. Vim sozinha, gente. Mas tem um senhor que estava te acompanhando. Aí uma delas, que é meio sensitiva, falou, mas parece muito esse senhor. Eu falei, nós temos a nossa conexão. E você tem que ter a conexão com pessoas que já passaram a existência nessa terra ou que já estão ainda nessa terra, né? Não precisa louvar ninguém. É conexão, gente. Não é louvar. Não é fazer idolatria a ninguém. É ter conexão com pessoas que passaram, que deixaram aí os seus elementos para nos ajudar, para ajudar a humanidade. E pessoas que estão vivas também, por que não? Aproxime-se. Aproveite essa era que nós estamos, né? Tanta radiação que nós estamos vivendo, envelhecendo cada vez mais rápido, tem que ter suas vantagens. E as vantagens é essa, a gente está perto. Essas vantagens de tanta radiação. Pelo menos tem que ter, né? Seus prós e contras. E nesse meu cantinho de bar, essa primeira viagem que eu fiz em 2011 lá, eu aqui no Bacentre, nos móveis de carvalho, né? De oak, que Dr. Bá mesmo construiu, aqui meu cantinho de bar. White Rose, Cerato, Heather, não é? Oaks, Honeysuckle aqui. Eu quero retratar, que eu falei, eu prometi que no final da aula eu ia falar a diferença de temperamento, caráter e personalidade, já que nós falamos muito com a Vanderleia de personalidade, né? Então, alguém sabe? Eu vi que ninguém respondeu. Antes de dar a resposta, só vou responder aqui. Para entrar no grupo do Telegram, eu vou colocar o link nos stories, porque não está mais na bio. Na bio vocês vão achar só o link para se inscrever gratuitamente no Mapa da Intoxicação, que será domingo e segunda, às 19h30. Vai ser bem imperdível, tá? Um evento gratuito. E então, eu vou colocar nos stories o link, que lá eu vou colocar um teste de personalidade. E vocês precisando do Personalitem, pode entrar em contato conosco, não é? Aqui no @ Farmácia Eficácia Brasil, ou até no meu direct, e também em contato com a Vanderleia, tá? Que ela pode te fornecer também. Então, vamos lá, respondendo a isso. O que é muito importante no detox é você entender que você é além do corpo físico. Você tem pensamentos, você tem emoções, você tem ideias, você quer inovar, né? O ser humano, ele tem 2 coisas inatas. O ser humano, ele gosta de poder. Não vamos ser demagogo, todo mundo gosta de poder, não é? Gosta de poder. E poder não é mal. Você pode levar o poder para o aspecto positivo, muito positivo, não é? E o ser humano, ele gosta de inovar. Ninguém gosta de estar
comendo o mesmo arroz todos os dias, não é? Temperos diferentes, paisagens diferentes, paragens diferentes. Então, nós temos que entender que destoxificar o aspecto emocional e saber primeiro quem nós somos é um grande passo. Sermos bons terapeutas para poder ajudar esse paciente. Bem, caráter mais temperamento é igual a personalidade, tá? O que é caráter, o que é temperamento? Porque a somatória dos dois vai formar quem é a sua persona, quem você é. Temperamento é algo instintivo. Ninguém te ensinou a se defender com o braço assim, né? Se alguém quer te bater, te ameaçar, você faz assim ou você se defende. Não é verdade? Ninguém te ensinou a chorar. Tudo bem, você tem lá o registro límbico, quem é da área da saúde vai entender o que eu tô falando. Tem lá o hipocampo, né? Todo o sistema límbico que registra o quê? As memórias dos acontecimentos da sua vida. Mas eu tô falando, alguém te ensinou a chorar quando você nasceu? Alguém te ensinou a sorrir? Não é? Ninguém te ensinou. Isso é algo instintivo, ok? Isso faz parte do seu temperamento. Se eu coloco um pitbull na sua frente e se eu coloco lá, né? A minha cachorrinha Belinha, uma querida, uma Lhasa querida, porque tem Lhasa ranheta também, mas ela é uma querida. Quem que você acha que vai ter um temperamento mais agressivo? O Pitbull, né? Ou o Lhasa? Se você não conhece nenhum comportamento dos dois, porque tem Pitbull super mansinho também, gente. Pitbull que são umas graças. Mas vamos pensar que você não conhece o comportamento do Pitbull nem do Lhasa. Quem que você acha que tem um temperamento mais agressivo? O Pitbull. Já tem a fama, ele tem a fama de ter um temperamento mais agressivo. Temperamento é instintivo, você nasce com. Só que o caráter te modula. Eu posso nascer com um temperamento agressivo e ser moldada. O meu caráter ser diferente, porque caráter é conduta. Conduta é o meio que você vive. É a família, é religião, crenças, política, cultura, gostos e costumes. Ética, moral, isso determina o seu caráter. Que a conduta do brasileiro é diferente da cultura lá, da conduta, inclusive lá de Dubai, concorda? Que eu estava lá o ano passado, que é diferente da conduta do pessoal que está lá no Japão. São caráteres diferentes. Não estou falando que é bom ou ruim, diferentes. Ok? A soma do que você vive, daquilo que você recebeu de informação, do seu meio, da sua família, somados, ok? Com o seu temperamento, que é instintivo, aquilo que você nasceu, que quando nós falamos em terreno biológicos, você está modulando também seu temperamento, é igual ao personalidade, tá bom? É isso. Então você já está aí, já sabendo mais um pouco e atuando com os frequenciais da personalidade. Que bom. Agradeço a todos vocês. Extravasamos bem a aula de hoje, hein? Que bom. Legal. Juliana, muito obrigada. Sabes que eu tenho uma gratidão enorme, né, por todo o conhecimento que você compartilha, pela pessoa que você é. Só tenho a te agradecer por toda a jornada aí, agradecer pelo convite. Estamos sempre dispostos aqui, né? Eu e toda a minha egrégora aqui está sempre disposta para quando você precisar. E também aí o pessoal que vai entrar na tríade, a gente vai estudar um pouquinho mais aprofundado sobre o perfil comportamental e eles vão ter aí um resultado bem legal. Muito obrigada, muito sucesso e eu vou entrar nessa próxima turma aí também, né? Pode me esperar lá. Não, com certeza, vai ser muito legal. Tem bastante inovação, né? Isso, e nos empoderarmos cada vez mais para o bem, para ajudar aí os nossos pacientes que estamos precisando de terapeutas integrativos no planeta, pode ter certeza. Beijo a todos vocês, pessoal. Até amanhã às 19h30, com a próxima convidada, que nós vamos falar um pouquinho mais de focos dentários. Será que sua boca está sendo um problema da sua saúde? Vamos destoxificar com uma profissional sensacional. Me acompanhe amanhã. Até. Tchau. Tchau.